E aí galera, eu sou o Ian e esse é o Garagem 2.0 e no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês a história do Ford Fusion, que depois de 14 anos acaba de sair de linha no Brasil. Eu já quero que vocês deem aqui em cima nos cards a sua nota para a história do Ford Fusion e eu espero que vocês gostem. Quando falamos em sedãs grandes, o primeiro carro que vem à cabeça é o Ford Fusion. O americano sempre foi uma excelente escolha no mercado de luxo, que antigamente fazia muito sucesso. Em solo brasileiro, o Fusion teve duas gerações, sempre importadas do México, onde o acordo de importação o isentava de impostos e o Fusion até 2016 tinha um custo-benefício sensacional. Ao longo dos seus 14 anos no Brasil, foram mais de 100 mil unidades vendidas por aqui. Vai dizer que não é um sucesso? Em 2006, basicamente junto do mercado norte-americano, era lançado no Brasil a opção de luxo acima do Focus. Com linhas típicas da terra do tio Sam, cheio de cromados, o Ford entregava o melhor acabamento e espaço interno da categoria, além de muitos equipamentos de série. Na época, o Fusion utilizava somente o bloco 2.3 aspirado a gasolina, de 162 cavalos e 20,7 kgfm de torque, aliado a uma transmissão automática de 5 marchas. O desempenho era muito bom e as médias de consumo até melhores que as de sedãs médios. Desde então, o Fusion se tornou o líder da categoria. Em 2009, ele passou por um facelift e ficou mais imponente. Muitas pessoas até acham que é outra geração, mas não. Por fora, na minha opinião, é o Fusion mais bonito lançado até hoje. O interior mantinha um excelente acabamento, porém ficando mais atual com luzes ambientes em LED, adotando multimídia em algumas versões, dentre outros equipamentos muito legais. Debaixo do capô, ele aposentava o 2.3 para dar lugar ao belo 2.5 aspirado. Também movido a gasolina, ele ofertava 173 cavalos e 22,9 kgfm de torque, em conjunto de uma transmissão automática de 6 marchas. Ele gastava um pouco mais que o anterior, porém andava bem mais. Mas para quem queria desempenho, o Fusion passou a ofertar o belíssimo 3.0 V6 aspirado. Movido a gasolina, ele entregava fortes 243 cavalos e 30,8 kgfm de torque, também aliado a uma transmissão automática de 6 marchas e opções de tração dianteira ou integral. O curioso é que o consumo era melhor que o 2.5, além do desempenho excepcional. Em 2011, foi a vez do Hybrid dar as caras por aqui, fazendo do Fusion o primeiro carro do Brasil podendo andar totalmente em modo elétrico. O bloco tinha como base o 2.5, em conjunto de um motor elétrico abastecido por uma bateria regenerativa e transmissão CVT. Tudo isso fazia o Ford entregar uma potência combinada de 193 cavalos e o torque não divulgado. O desempenho é muito bom e as médias de consumo, pelo menos na época, eram o máximo. Essa geração do Fusion em questão chegou a ter uma certa má fama em relação ao câmbio, principalmente nas versões V6. O desgaste do solenoide causava trancos, vazamentos e a quebra da transmissão em casos mais severos. Nada que uma manutenção em dia e trocas frequentes do óleo antecipadamente do que no período do manual não previnam o problema. Agora, a segunda geração do Fusion, apresentada no Salão do Automóvel de 2012 e lançada quase no mesmo período no Brasil, foi um marco na história da Ford. O carro mais tecnológico da categoria tinha acabado de dar um salto em seu reinado. Desde nos primeiros anos de lançamento dessa geração, o Fusion chegava a emplacar mais de 1.200 unidades mensais, o que encostava e ultrapassava muitos modelos mais baratos, como Nissan Sentra, Renault Fluence e Mitsubishi Lancer. Um de seus muitos atrativos era o bom preço e o visual muito bonito. Ele apresentava a nova identidade visual da Ford, que na época tinha grande inspiração nos modelos da Aston Martin.
O interior era extremamente moderno e o acabamento, como sempre, de primeira. Ele trazia itens inéditos como partida remota através da chave, freio de estacionamento elétrico, sistema de estacionamento elétrico, chave presencial, painel com 2 telas TFT, multimídia completa, entre outros. Ele também inovava em segurança, com alerta de colisão, frenagem de emergência autônoma, alerta de pontos cegos, além de já oferecer o piloto automático adaptativo e assistente de correção de faixa, itens que hoje em dia ainda são raríssimos em carros. Mas o que mais chamava atenção era o propulsor extremamente moderno em 2012-13. Ele ofertava um 2.0 turbo a gasolina de 240 cavalos e 34,7 kgfm de torque, aliado a uma transmissão automática de 6 marchas. O desempenho era ótimo e as médias de consumo não tão abusivas para tanta força. Em 2013, para as versões de acesso, ele ganhou o 2.5 aspirado Flex, com seus 175 cavalos e 24,2 kgfm de torque, sendo uma versão mais acessível frente ao turbinado. Mais tarde, no mesmo ano, o Fusion ganhou novamente uma variante híbrida. Ele utilizava um bloco base 2.0 aspirado Flex, mais um elétrico com bateria regenerativa, entregando 190 cavalos combinados e 18 kgfm de torque. O consumo era e ainda é excelente, e por um longo tempo o Fusion Hybrid foi o carro mais econômico do Brasil. Em 2015, o Fusion foi o primeiro carro do Brasil a ofertar cintos de segurança traseiros infláveis. Em 2016, a segunda geração do sedã ganhou seu primeiro facelift, ficando mais moderno e sofisticado. Agora, ele passava a entregar todo o conjunto óptico dianteiro Full LED, rodas de 18 polegadas diamantadas e lanternas Full LED. O interior teve apenas alguns retoques e ganhou a terceira geração do Sync, operando as conexões com Apple CarPlay e Android Auto. O bloco 2.0 turbo foi atualizado e passou a gerar 248 cavalos e não era mais exclusivo do Titanium, que também passou a equipar a versão SEL, sendo um ótimo custo-benefício. Mas o Fusion não tinha o mesmo fôlego de 2013 a 2015, quando os SUVs não afetavam tanto o segmento quanto em 2016 em diante, onde o surto foi tão grande, fazendo proprietários trocarem um Fusion por um Honda HR-V, Jeep Compass e companhia. No fim de 2018, o Fusion ganhou outro facelift, com retoques na grade, para-choques e lanternas. Porém, já era tarde demais e o sedã também tinha ficado cada vez mais caro. Em 2019, o sedã da Ford parou de ser importado e era sustentado apenas pelas unidades 0 km que ainda tinham em estoque por aqui. No primeiro trimestre de 2020, o Fusion já não emplacava nem 20 unidades mensais. E agora, no começo do mês de maio de 2020, o sedã mexicano já não se encontra mais no catálogo da Ford e infelizmente deixa o Brasil de forma discreta e sem alarde. Há cerca de 2 anos, a Ford confirmou que nas Américas do Norte e do Sul produzirá apenas SUVs, crossovers e picapes, como produtos globais, resultando o fim de Fiesta, Focus e agora o eterno Fusion. A onda dos SUVs levou à extinção de carros incríveis como Golf Variant, Mitsubishi Lancer, Ford Focus e agora foi a vez do Fusion. Onde será que vamos parar? Mas e aí, pessoal, o que vocês acharam do Ford Fusion aqui no Brasil? Comenta aí embaixo a sua opinião, comenta se você não acha justo também, assim como eu, um carro tão fantástico como ele sair de linha por aqui. Não se esquece de votar aqui no que você acha da história do Ford Fusion, se ele foi um carro que fez a diferença ou se não. Vota aqui em cima. Curte esse vídeo, não se esquece de ativar as notificações. Me segue lá no Instagram, Garagem 2.0. Se inscreve no canal pra gente chegar logo nos 200 mil inscritos. Eu vou ficando por aqui e valeu!